Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, da parte do Senhor nosso Deus e Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém? Estou feliz pela oportunidade de estar aqui e falar desse assunto tão precioso. Algo que de fato impactou minha vida, meu coração, minha história. Falar sobre o cântico na igreja, o canto dos salmos, é algo que de fato mexe comigo. Eu acho que Deus faz umas coisas estranhas. Ele me escolher para me fazer um porta-voz da salmodia, num século em que ninguém nem sabe o que é isso nas igrejas. Eu não era indicado, porque eu nasci e me criei na igreja presbiteriana, e meu pai era o ministro de música, ele era o regente do coral, compositor sacro. Ele tem hinos compostos para corais. E eu nasci e me criei assim, cantando os hinos. E eu me lembro perfeitamente como eu introduzi na minha igreja os corinhos. Eu era líder na mocidade, principalmente do departamento chamado espiritual. E então eu me lembro bem que nós começamos a cantar os corinhos assentados nos primeiros bancos da igreja, não na frente, antes de começar o culto, antes do pastor subir para o púlpito. Então todo mundo esperando e a gente cantando os corinhos. Era assim. Porque jamais cantar os corinhos no culto, não, era antes do culto, porque cantava-se os hinos. A princípio, salmos e hinos, depois inário evangélico e depois novo cântico. Foi essa sequência que eu acompanhei. E era isso, eu estava comprometido. Fui um dos primeiros a lançar os grupos de louvor, com um grupo chamado Jovens da Verdade, cantando e levando a igreja para esse novo tipo de adoração. E eu estava crendo que era esta a melhor coisa que se podia fazer na igreja. Aí vem o Senhor, ironicamente, e me mostra de forma clara nas Escrituras o princípio regulador, o que ele queria exatamente que fosse cantado. O culto é dele. Foi muito difícil, porque tinha que quebrar com tudo isso. As pessoas lembram que eu tive que quebrar meu ministério evangelístico de cruzadas com apelo, e que realmente foi muito difícil parar com isso e pregar o evangelho da graça e não invadir
terreno sagrado do Espírito Santo, de operar as conversões. De fato, foi grande. Mas eu não sei se emocionalmente parar de cantar os hinos e os corinhos para cantar os salmos na igreja tenha sido muito mais difícil. Parecia que eu estava traindo minha tradição, traindo meu pai. Mas foi tão forte que o Espírito Santo fez, abrindo meus olhos para o culto e o que Deus quer que cante no culto, que de fato eu não pude resistir. E por amor a Cristo, que é aquele que é o liturgo principal do seu culto, eu tive que sucumbir. Mas, claro, isso não foi uma coisa assim eternamente angustiante. Quando eu descobri a beleza dos salmos, a glória dos salmos, a majestade dos salmos, e o que é cantar a palavra de Deus, e o benefício disso para a minha alma e para a minha igreja, então, de fato, foi maravilhoso. Eu amo os hinos, continuo a amá-los, gosto de muitos cânticos e corinhos realmente preciosos e bíblicos. Eu continuo a cantá-los e a cantar os hinos e a ouvi-los, só não faço isso no culto público, mas fazemos em outras ocasiões, até com a igreja. Mas a palestra que eu vou dar hoje aqui, na verdade não é minha. Ela foi ministrada pelo pastor Terry Johnson, um eminente ministro presbiteriano lá nos Estados Unidos, que fez esta palestra num seminário. E ele não defende salmodia exclusiva. Então, eu quero dizer que, por exemplo, eu sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou engajado na minha denominação, e eu estou lutando para que a minha denominação passe a cantar salmos. Eu não estou lutando pela salmodia exclusiva na minha denominação. Eu estou lutando para que os meus irmãos cantem os salmos, mesmo que seja juntamente com os hinos ou cânticos, não importa. Cantem os salmos. Então, essa é a minha luta. No último Supremo Concílio, fiz novamente uma proposta. Novamente insisti para que sejam incluídos os salmos no nosso hinário, que possamos cantá-los também. Então, a nossa discussão aqui não vai ser, em absoluto, salmodia exclusiva, mas a importância de se cantar os salmos. Eu queria dizer que isto não é uma opinião. Eu quero aqui, solenemente, como profeta de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra da parte dele, do seu coração, para a sua igreja, como se ele tivesse me mandado aqui: diga para os meus filhos, para os que são da minha igreja, é isto que eu quero que cante nos meus cultos, porque eu canto nos meus cultos. Eu não sei se você sabia, mas Cristo está presente no culto e canta com a congregação. Não constrange o Senhor cantando. Certamente ele não cantará qualquer coisa que possa não estar absolutamente afinado com sua palavra. Veja o Salmo de número 22. Versículo 22.
aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É o Senhor Jesus que está falando. Este salmo é messiânico. Veja em Hebreus, no capítulo 2, esse mesmo texto é citado aqui, atribuído ao Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2, verso de número 11 e 12. Eu vou ler o 11 porque é importante. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, ele cita o salmo, que é messiânico, a seu respeito, e diz que estaria entre os irmãos, cantando louvores no meio da congregação. Cristo fez isso na sinagoga. Ele cantou os salmos lá na sinagoga. E continua a cantar. Meus irmãos, na igreja primitiva, nós o que temos, segundo o relato das Escrituras, é que os crentes cantavam os salmos. A salmodia era parte do culto na sinagoga, que naturalmente passou para a vida da igreja, diz F. Harrison. Orações matinais na sinagoga normalmente começavam com o cântico dos Salmos 145 e 150. Não é surpresa que encontramos na igreja primitiva levantando suas vozes unanimemente. O texto de Atos, no capítulo 2, se você quiser abrir, você vai perceber aqui uma liturgia bíblica, bem bíblica. Atos, capítulo 4, verso 24, diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Eles aqui provavelmente está indicando canto ou recitação do salmo em uníssono. Não se tratava de orações livres, espontâneas, mas era algo guiado pela palavra de Deus. O Salmo 146, versículo 6, talvez seja este o salmo indicado em que eles estão se referindo. Salmo 146, deixa eu pegar aqui, versículo 6. Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, provavelmente, eles estavam cantando este salmo, o salmo todo, se não uma série de salmos, seguindo o modelo da sinagoga. E quando ouviram isto, levantaram a voz a Deus unanimemente e disseram: ó Senhor, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Salmo 2 também foi cantado ou lido nessa ocasião. A frase, que disseram, ou que disseste por intermédio do Espírito Santo e por boca do nosso pai Davi, teu servo, indica uma forma diferente de comunicação. Pode ser leitura, ou pode ser que realmente tivessem cantado este salmo. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs?
Levantaram os reis da terra e as autoridades, juntaram-se uma a outra contra o Senhor e seu ungido. Atos 4, 25 e 26. Então, é uma citação do Salmo 2, que é seguido por uma meditação sobre o significado deste salmo à luz da situação que eles estavam vivendo. Porque eles fazem uma interpretação, dizendo, porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Bem, nós não sabemos exatamente como essa meditação ocorreu. Se pelo sermão, oração, discussão. Mas, segundo Old, considerando simplesmente o que o texto parece indicar, é que uma exposição da Escritura teve lugar em oração. A palavra foi cantada, lida, pregada numa reunião diária de oração. Então você percebe que o culto na igreja primitiva era dirigido pela palavra de Deus e absolutamente atrelada à palavra de Deus, guiado pela palavra de Deus. E eles fizeram uma oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer sinais, prodígios. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Então eles oraram por proteção, por ousadia, por poder espiritual no nome de Jesus. Contudo, Old reconhece que isto é uma completa descrição de uma reunião diária de oração. Outra vez ele diz, essa reunião de oração dirigida pelos apóstolos, como as reuniões das sinagogas, foi constituída de 3 elementos. O cântico dos salmos, uma passagem da Escritura, orações e súplicas de intercessão. Note também o instinto de interpretar os salmos cristologicamente e permitir que os salmos moldem a oração e a vida da igreja. Então, os salmos eram cantados. Nós temos isto claramente nas Escrituras ordenado. A igreja do Antigo Testamento cantava os salmos e a igreja do Novo Testamento também cantava os salmos. Os salmos compõem o coração da adoração na igreja do Novo Testamento, diz Hughes Old. Ele observou, o apóstolo Paulo ordenou tanto as igrejas de Éfeso como as de Colossenses a cantar salmos. Efésios 5:19. Você já conhece esses textos, apenas para afirmar bem esses textos. 5:19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. No grego, salmos, psalo, salmos mesmo. E nós sabemos que cânticos e hinos espirituais, tem gente que pensa que é hino do inário e cântico corinho. Mas não existia isso no tempo do apóstolo Paulo. Não pode ser. Né? O que seria então? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Como o apóstolo e o próprio Senhor Jesus e os apóstolos todos usavam a Septuaginta, nós sabemos que pela Septuaginta, esses são os títulos dos salmos. Salmo de Davi, hino de Davi, cântico de Davi. Algumas Bíblias trazem esses títulos, você pode poder encontrar exatamente isso. Alguns têm salmos, hinos e cânticos como título do salmo. Então, são os títulos. Eles cantavam os salmos. O texto de Colossenses 2,16, a mesma coisa.
Desculpe, 3:16. Não, deixa me ver. É isso mesmo, Colossenses. É isso. Habite ricamente em vós, palavra de Deus, instruídos, conciliai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Comentou a prática dos coríntios, que faziam isso. Em 1 Coríntios 14:15, você vai encontrar aqui, 14:15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Esse cantarei aqui é psalô. No verso 26 do capítulo 14, que fazer, pois, irmãos, que quando vos reunis, um tem salmo, aqui salmão. Então, está se referindo a salmos mesmo, que era o que a igreja de Corinto cantava. Tiago instruiu seus leitores, as 12 tribos que se encontram na dispersão, aparentemente em forma de se dirigir a toda a igreja, como ele fez. Ele ensinou a cantar os salmos, Tiago 5:13. As nossas traduções, elas... 5:13. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Mas no original é psalô, é cantar salmos. Cante louvores. Na verdade é cantar salmos, cante salmos. Então, com surpreendente frequência, o Novo Testamento cita salmos, os salmos, demonstrando que eles se constituem uma aguda consciência da sua importância, tanto cristológica como devocional, como nós já vimos, Atos 2, 24, 26, Hebreus, capítulo 1, de 5 a 13, vocês podem anotar esses textos se quiserem e olharem depois, porque tem muita coisa para frente ainda. Hebreus 2, 5, 10, 11 e 13, e Hebreus 3, 7, Hebreus 4, 7, Hebreus 5, 1 a 7. Desde muito cedo as comunidades cristãs cantavam salmos. Sintetiza Mary Berry, segundo as práticas da sinagoga, seguindo as práticas da sinagoga. Então, pelas escrituras, o que nós temos no Novo Testamento ordenado claramente para se cantar são os salmos. E a indicação clara de que a igreja apostólica cantava os salmos. Não temos a indicação de nenhuma outra coisa, mas claramente a indicação de que cantavam salmos seguindo o modelo da sinagoga, e que é, de fato, o que está ordenado para cantarmos. A palavra de Deus. Se nós seguimos para a patrística, então os pais da igreja e os mais antigos escritos cristãos demonstram uma devoção aos salmos. Então, historicamente, você vai encontrar a igreja nos seus primórdios, logo depois dos apóstolos, cantando os salmos. Você vai encontrar isto. Calvin Stappert fala do entusiasmo dos pais em promover o cântico dos salmos, do qual ele diz que alcançou um surpreendente pico no IV século. James McKinnon fala de uma onda sem precedentes de entusiasmo pelos salmos na segunda metade do IV século. Os escritores de Os Salmos do Culto Cristão e outros, incluindo mais recentemente John D. Whitfield, coletaram um número de testemunhos do cântico dos salmos por parte dos pais, que permanece até o dia de hoje.
Por exemplo, Tertuliano, 155 a 230 AD, no século II, testifica que o Cântico dos Salmos não era apenas um aspecto essencial do culto dos seus dias, mas também se tornou uma parte importante da vida diária do seu povo. Tertuliano, logo depois dos apóstolos. Atanásio, 343 AD, diz que era costume dos seus dias cantar os salmos, o qual ele chamava de espelho da alma, e até mesmo, ele dizia, um livro que abarca toda a vida do homem, todas as condições da mente, todos os movimentos dos pensamentos. Eusébio, 260, 340, grande historiador da igreja, bispo de Cesareia, deixou uma vívida imagem do Cântico do Salmo em seus dias. Ele dizia, a ordem de cantar os salmos em nome do Senhor foi obedecida por todos em todos os lugares. Pois a ordem de cantar está em vigor em todas as igrejas existentes entre as nações, não somente os gregos, mas também através de todo o mundo, em cidades, vilas e nos campos. Eusébio. Basílio o Grande, 330 a 379, comenta em seus sermões sobre os salmos, abre aspas, harmoniosa música dos salmos, que mistura doçura melodiosa com doutrina, e são cantados pelo povo, não somente nas igrejas, mas nos lares, como também nos mercados. Agostinho, 343, 430 AD, em suas confissões, diz, eles são cantados através de todo o mundo, e não há nada escondido no coração. Jerônimo, 420, disse que ele aprendeu os salmos quando era criança e os cantava diariamente, agora na sua velhice, e também ele escreveu, abre aspas, os salmos eram continuamente ouvidos nos campos, nos vinhais da Palestina. O lavrador, enquanto manejava o arado, cantava o Halel, aleluia, e o segador, o vinhateiro e o pastor cantavam alguma coisa dos Salmos de Davi, onde os prados estavam coloridos com flores e o canto dos pássaros faziam suas queixas. Os salmos soavam ainda mais docemente. Estes salmos são nossas canções de amor, estes os nossos instrumentos de agricultura. Vejam, que coisa extraordinária. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos essa experiência. A dona de casa de hoje não sabe o que é lavar a louça cantando salmos. E nem nós temos esta experiência. Eu me lembro de minha esposa lavando louça cantando um determinado salmo. E ela repetia, e repetia. Foram dias cantando o mesmo salmo. E eu desconfiei que estava passando por algum problema específico. E era mesmo. E ela disse, esse salmo tem me dado tanta consolação. Por que furtar isso? Por que roubar? Por que não deixar que a igreja de hoje também possa ter essa experiência? Sidônio Apolinário, 431, 482, representa barqueiros, enquanto trabalhavam suas pesadas barcas até as águas da antiga França, abre aspas, cantavam salmos até que as margens ecoassem com aleluia. Crisóstomo, 407 DC, o pai grego de renome, patriarca de Constantinopla, diz, todos os cristãos se empregavam em salmos de Davi, com mais frequência do que em qualquer outra parte do Antigo ou Novo Testamento. A graça do Espírito Santo os ordenou de tal forma que eles deveriam ser recitados, cantados noite e dia, em vigílias da igreja, no primeiro, no meio, nos últimos. São os salmos de Davi. Na parte de manhã,
são procurados os salmos de Davi. Davi é o primeiro no meio e no último do dia. Nas solenidades fúnebres, o primeiro, o meio, o último é Davi. Muitos que não conheciam sequer uma letra podiam cantar os salmos de Davi de cor. Em todas as casas particulares onde as mulheres trabalhavam, nos mosteiros, nos desertos, onde os homens conversam com Deus, o primeiro, o meio, o último é Davi. Ele diz novamente, Davi está sempre em suas bocas, não só nas cidades e igrejas, mas nos tribunais, nos mosteiros, lugares longínquos, desertos. Ele virou a terra em céu e os homens em anjos, sendo adaptado a todas as ordens, a todas as capacidades. Ele falou isso na 6ª homilia sobre arrependimento. Meus irmãos, a igreja, então, da patrística, logo após os apóstolos, cantava os salmos, estava segura nos salmos. Mas você sabe, Satanás não está contente com isso. Desde os primórdios, Satanás tem se levantado contra esta prática que agrada ao Senhor e que edifica a igreja. Você sabe que logo nos 2º século começaram a aparecer os hinos e até um saltério feito por homens. Só que foi uma iniciativa dos hereges. Hereges que queriam proclamar sua heresia no meio da igreja, quiseram introduzir composições humanas, seus próprios hinos, para trazer esse prejuízo tão terrível à igreja. Então, contra essa devoção do Cântico dos Salmos, houve um ceticismo crescente sobre hinos e composição humana em todo este período, por causa do uso a que foram submetidos pelos hereges. Por essa razão, veja, isso é história, meus irmãos, isso é história. Por essa razão, o Concílio de Braga, 350, determinou que, abre aspas, exceto os salmos e hinos do Antigo e do Novo Testamento, nada de natureza poética é para ser cantado na igreja. O importante concílio de Laodiceia, que se reuniu cerca de 360 DC, proibiu o canto de hinos não inspirados na igreja e a leitura de livros não canônicos nas escrituras. Pelo fato de que deles não terem sido concílios ecumênicos, esses dois anteriores, quase 100 anos depois, o concílio de Calcedônia, 451 DC, o maior de todos os concílios gerais, confirmou os cânones de Laodiceia, nos mesmos termos, proibindo esses hinos. Principalmente porque o propósito deles era difundir e disseminar heresias na igreja. Então eles não vão ficar com salmos. Bom, a Idade Média chegou e nós sabemos que houve uma mudança. A igreja deixou de cantar congregacionalmente e os salmos e o cântico foi parar nos mosteiros. Os monges cantavam e se apresentavam nas missas e cantavam também salmos, mas era em latim e isso ficou sofisticado demais para as igrejas, para o povo comum, para as capelas no interior, nos campos, e foi um prejuízo terrível, muito grande. Então veio a reforma, gloriosa reforma. Os reformadores tinham conhecimento desta história toda. Hughes demonstrou que eles procuraram restaurar a salmodia congregacional. Eles apelaram para a evidência bíblica e a patrística, que já observamos aí. Por exemplo, Butcher apelou para o relatório de Plínio Moço do culto da igreja primitiva, que falam que eles, você lembra disso, que cantavam
louvores a Cristo. Não se sabe, evidentemente, o que é que realmente cantavam. Mas há um relato ali do culto. Isso é realmente bem antigo. Butcher usa isso. Calvino apelou para os historiadores da igreja, por exemplo, Eusébio, Sócrates, Sozomen, bem como os pais da igreja, por exemplo, Agostinho, Basílio, Crisóstomo. Conquanto os reformadores não defendiam um canto exclusivo dos salmos, eles expressaram uma parceria com salmos e hinos tirados das escrituras. O uso moderado de hinos de composição humana não foi recusado a princípio. Em vez disso, a salmodia congregacional foi uma preferência que nasceu da sua preocupação consistente de que a adoração deve ser conduzida de acordo com as Escrituras. Para a sua realização ideal, deve ser tido como necessário desenvolver uma música simples, traduzida no vernáculo do povo. Então, a nova salmodia seria designada antes para as congregações do que para os corais monásticos ou qualquer outro tipo de apresentação. Deixa eu dizer uma coisa. Calvino, especialmente, preocupado com o cântico dos salmos, a importância deles, ele mesmo se empenhou em produzir um saltério. Ele mesmo fez metrificações, pelo menos uns 17 salmos. E depois, então, ele convocou gente qualificada para produzir esses salmos. E a preocupação dele era que a letra, a mensagem gloriosa dos salmos se sobressaísse, fosse salientada e comunicada com força ao coração por uma música que fosse digna. Esse é um problema, porque eu sei que vai acontecer, estávamos comentando com o Manuel, certamente vai surgir um bocado de gente fazendo metrificação de salmos, sem nenhum critério, por exemplo, com relação ao tipo de música. Eu mesmo tive uma experiência muito... eu achei triste. Vou contar aqui, por favor, eu sei que dá vontade de rir, mas não, é muito triste. Eu fui num acampamento de jovens, e um rapaz havia feito a metrificação de um salmo, Salmo 1, ipsis literis, conforme está na tradução Revista Atualizada. Olha que nós somos da Comissão Brasileira, uma luta para a gente preservar o que está na tradução, para a pessoa identificar bem o salmo, né? Mas é difícil. O cara conseguiu ipsis literis. Só que a música era um rock. Talvez muitos conheçam. Bem-aventurado o homem que não anda, que não andou o conselho dos ímpios, nem aí da qual dá o seu fruto, e todo mundo batendo palma, e dançando e tal, e eu vendo aquilo assim, com entusiasmo, que maravilha. Mas não era maravilha, não. Porque ninguém estava aí com a letra, nem pensando. Sabe qual foi a conclusão que eu tive? Depois, numa outra reunião, alguém gritou assim: ei, vamos cantar aquela do Aleijadinho. Aleijadinho? Bem-aventurado o homem que não anda. Está vendo? Eu estou citando isso com muito temor no meu coração, porque para mim isso é blasfêmia, para provar que se não houver uma música que seja digna, você presta um desserviço ao Salmo, à palavra de Deus, terrível, de um prejuízo incalculável na igreja. E o diabo quer isso. Veja, então, Calvino,
com relação ao tipo de música, diz o seguinte, abre aspas, é preciso ter muito cuidado para que a música não seja light nem frívola, mas que tenha peso e majestade. E também há uma grande diferença entre a música que é feita para entreter, da música feita para o propósito do louvor, o cântico dos salmos, que são cantados nas igrejas, na presença de Deus e de seus anjos. Mas foi Lutero quem primeiro sugeriu que os salmos fossem cantados pela congregação. Interessante, né? Eu mesmo nem sabia disso. Porque Lutero é o campeão dos hinos, foi ele, mas ele foi o primeiro. E ele especificou em seu Missae Formula, 1523, uso de hinos alemães na missa ainda latina. E em uma carta a Georges Palatin, ele descreveu seu plano para desenvolver a salmodia no vernáculo. Sua razão para fazer isso é típico de todo o programa da Reforma. Abre aspas. Para que a palavra de Deus possa estar entre as pessoas também na forma de música. Fecha aspas. Por isso Lutero pode ser chamado tanto o pai da inódia congregacional e o inventor da métrica do salmo no vernáculo. É nessas duas formas, hinos e salmos, que a convicção dos protestantes e que a palavra de Deus iria ser cantada pelo povo passou a se expressar. Sob a ordenação de Lutero, o primeiro hinário protestante foi produzido em 1524, o Geistliche Gesamtbuchklang, sei lá. Dentro de um ano, o hinário também havia sido publicado em Estrasburgo, cujo nome foi seguido por outras cidades, cujo exemplo foi seguido por outras cidades no sul da Alemanha e da Suíça. A Revolução Protestante na pregação e música na igreja foi acompanhada por uma revolução litúrgica fundamental. Castelo Forte, o nosso Deus, de Lutero, Salmo 46, é um exemplo do seu trabalho. Da mesma forma, Martin Butzer, escrevendo em sua defesa seminal de adoração reformada, explicou: nós não usamos nem música, nem orações que não sejam baseadas na Escritura Sagrada. Além disso, a convicção dos reformados protestantes era que o salmo inteiro e todo o saltério deveria ser cantado. Por que cantado? Porque eles foram escritos para ser cantados e cantados no contexto. O texto bíblico que eles citaram, mencionados acima, demonstra que os salmos foram cantados e foram ordenados para serem cantados. Nós já vimos Atos 4, 24, 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, Tiago. Então, é um entendimento reforçado por testemunhos da igreja primitiva, como Tertuliano, Eusébio, Anastácio, Basílio, Agostinho, Jerônimo, Crisóstomo, já referidos. Os salmos não são apenas uma coleção de poemas a serem recitados. São canções, cada uma completa em si mesma, e tendo sua própria integridade para serem cantados. Os salmos podem ser falados, lidos, mas eles clamam por serem cantados. Isso por si só é digno de se ponderar. Os salmos são poemas, acrescenta C.S. Lewis, e poemas com o propósito de serem cantados. A preferência dos reformadores pelos salmos é explicado por Calvino em seu prefácio no Saltério, em 1543. Os salmos, argumentou, foram os cânticos do Espírito Santo. Agora tem uma palavra de Agostinho, uma frase tão pequena, mas tão maravilhosa. Além disso, Santo Agostinho disse, é verdade,
que ninguém é capaz de cantar coisas dignas de Deus, exceto o que se tem recebido dele, na sua palavra. Portanto, quando nós olhamos a fundo e procuramos aqui e ali, não vamos encontrar melhores canções e nada mais adequado ao propósito. Isso é uma palavra de Calvino. Calvino diz assim: quando olharem procurando de um lado e de outro, daqui e dali, não encontrarão cânticos melhores, nem mais apropriados para o propósito da adoração do que os Salmos de Davi que o Espírito Santo fez. Palavra de Calvino. É interessante que a luta aqui dos reformadores era que o salmo inteiro fosse cantado. Eu vou resumir aqui. Me ajuda no horário aí, senão eu... Veja bem, nós hoje temos, é muito popular, porções de salmo. Na Idade Média se cantavam versos de salmo, trechos, mas não o salmo inteiro. Então nós temos muitos aí dos Vencedores por Cristo. É louvável essa iniciativa, mas são pedaços de salmos, partes, versículos de salmos. Não, tem que se cantar o salmo todo. Cada salmo tem sua integridade, identidade, integridade, propósito. E deve-se cantar o salmo todo. Lembre-se, cuidado com a caixinha de promessa. Caixinha de promessa é uma superstição. O que tem lá é escolhido, só beleza. Não tem pegar os filhos e esmagar na rocha. Você não vai achar nenhum coisinha, que os seus filhos sejam jogados, esmagados na rocha. Não tem. Então, a escolha destes salmos, beleza, e que falem bem, não, é para ser cantado o salmo todo, os imprecatórios também. Os inimigos estão aí, precisam ouvir. Há inimigos em toda parte, dentro da igreja, que precisa ser advertido com os salmos imprecatórios. Eles são importantes, trazem temor, inclusive aos que não são inimigos, mas que sabem como Deus trata os inimigos. É preciso cantar os salmos todo. Eu vou adiantar aqui. Em Genebra, isso me fico imaginando, era uma visão extraordinária. O cântico de Genebra, em Genebra, na catedral lá de São Pedro, que é imensa, boa parte da cidade reunida, cantando os salmos. A visão da grande congregação reunida em São Pedro, com os seus pequenos livros de salmos nas mãos, entrando, chegando para o culto, o grande volume de vozes, louvando a Deus num francês familiar, as solenes melodias transportando santas palavras, o fervor do cântico, a elevada espiritualidade dos que cantavam. Tudo isso mudou profundamente as emoções dos exilados franceses, que agora pela primeira vez entoavam o cântico com eles. Importante isso, os franceses estavam passando por grande aflição, grandes problemas, muitos foram exilados, foram para Genebra, e chegaram lá, aprenderam os salmos. E eles então pegaram o saltério de Genebra, levaram de volta para a França. Havia um pequeno grupo, a igreja estava crescendo, mas com a chegada do cântico dos salmos, houve uma revitalização tão gloriosa, tão profunda. Hoje a gente ouve falar de revitalização da igreja e tal, são métodos, como fazer a igreja se revitalizar. O cântico dos salmos fez uma obra de revitalização tão gloriosa na França. Os huguenotes aprenderam a cantar os salmos, e isso se tornou para eles
algo maravilhoso, maravilhoso. Os refugiados fluíram dentro e fora da França. Levaram com eles um amor pelos salmos que tinham aprendido em Genebra. Até 1553, os salmos genebrinos foram cantados em todas as igrejas protestantes da França. Em 1559, tornou-se o inário oficial das igrejas reformadas da França. Os salmos desempenharam um grande papel em espalhar as doutrinas de Genebra na França, diz Benson. Quando a primeira edição completa foi publicada, em 1562, foi imediatamente consumida, passando por 25 edições em seu primeiro ano de publicação. Durante esse tempo da fervorosa devoção aos salmos, a igreja francesa cresceu com uma velocidade extraordinária. Em 1555, havia 5 igrejas subterrâneas na França. Já em 1559, o número saltou para mais de 100. Em 1562, foram estimados em mais de 2.150 igrejas estabelecidas na França, com cerca de 3 milhões de membros. Whitouliet sustenta que a piedade reformada, abrindo as escrituras para os leigos, juntando-se ao sermão e catecismos como os principais meios de formação espiritual. Eu tive o privilégio de... Meu irmão é pastor na França, da Igreja Reformada Evangélica. E ele mora em Montpellier, perto das Savennes, que é o lugar, a montanha, para onde se refugiaram os huguenotes, na grande, terrível perseguição depois da noite de São Bartolomeu. E então, lá existe um museu nas montanhas, um museu chamado Museu do Deserto. Se você for para a França, Torre Eiffel, nada. Vá visitar o museu. É tão comovente, porque nas grutas você vê como eles viviam refugiados. E é interessante que você vê as peças, estão lá, de museu mesmo, e tem um saltério desse tamanho assim, de Genebra. Saltério, grossinho, mas pequenininho. Por que saltério pequenininho? As mulheres botavam no coque do cabelo para esconder, porque não podiam se separar do saltério. Eu também visitei a Torre de Constance, e é interessante, porque várias mulheres, muitas foram, porque os homens eram mandados para as galés, e as mulheres eram colocadas nas torres, na Torre de Constance. Coisa triste, era separado dos seus filhos, e eles usavam isso. Por exemplo, mulheres que estavam amamentando, separado dos seus filhos. Então, é interessante, você sobe a torre, tá, que elas ficavam aqui, mas embaixo havia um oratório com santo, um ídolo, e elas, se quisessem, poderiam sair. Se chegando embaixo tinha alguém lá, ela renegasse a fé e adorasse a imagem. Então podiam sair. E então eles traziam as crianças chorando, querendo leite, chorando, e a mãe com leite pingando, se descesse e simplesmente renegasse para dar de mamar aos seus filhos, poderiam ir embora e dar de mamar aos seus filhos. E elas não iriam, chorando, chorando. Então, eles sabem o que faziam? Começavam a cantar os salmos. As mulheres, cantar os salmos, cantar os salmos, cantar os salmos, abraçar aquela mãe chorando, cantando os salmos, para que ela não ouvisse mais o grito do seu filhinho e se consolasse com a palavra de Deus. É comovente você visitar lá. E o saltério presente foi, de fato, de grande importância. Eles encontraram no saltério, diz Benson, uma fonte aberta no deserto, de onde tiraram a consolação sob a perseguição, força para resistir bravamente os inimigos da sua fé, com a convicção e certeza de que Deus estava lutando por eles.
E também deve-se acrescentar: iria se vingar dos seus inimigos. Por isso os imprecatórios. Saber os salmos de bênção tornou-se um dever primário para o huguenote, como para os protestantes franceses. Forte apelo dos salmos cantados fez da salmodia parte da vida diária, como de adoração público. Famílias em casa, homens e mulheres no local de trabalho ou envolvidos em tarefas diárias foram reconhecidos como protestantes franceses porque ouvia-se cantar os salmos. O saltério tornou-se para eles manual de vida espiritual. Além do mais, o saltério, com suas próprias características, estavam profundamente entrando no caráter do huguenote e teve grande participação em torná-lo o que era. Para o huguenote, chamado para lutar e sofrer por seus princípios, o hábito de cantar os salmos foi uma preparação providencial. Os salmos eram sua confiança, a força no silêncio e na solidão, o seu refúgio na opressão. As guerras religiosas se tornaram as canções de acampamento, de marcha, a inspiração da batalha, a consolação na morte, seja no campo ou na estaca do martírio. Não é possível conceber a história da reforma na França sem que o Cântico dos Salmos tenha um lugar de grande proeminência nela. Toda a reforma, toda a história da reforma. Não existe história da reforma sem salmos. Como é que nós reivindicamos ser reformados e negamos os salmos? Quando eu ouço a pessoa dizer: eu sou reformado, você canta salmos? Não. Como é? Porque não existe. É a história da reforma. Está ligada aos salmos. A Bíblia primeiro, depois o saltério. Eu preciso terminar. As igrejas presbiterianas, meus irmãos, cantavam exclusivamente salmos por 200 anos. Eles cantaram exclusivamente salmos por 200 anos. A partir dos Pilgrim Fathers até Jacksonian Era. Da mesma forma como os congregacionais e batistas. O primeiro livro publicado na América do Norte foi um saltério. O tremendamente popular Bayes Psalms Book. É o livro dos Salmos da Bahia, em 1640. Foi o inário do puritanismo americano, passando por 70 impressões e edições, nomeado de 1773. Mas, meus irmãos, começa o declínio. Infelizmente, as igrejas cantavam salmos, até 1719. Ironicamente, hinos e paráfrases dos salmos e Watts foram o principal veículo através do qual os hinos finalmente foram aceitos na adoração pública dos protestantes. Mas não sem considerável controvérsia. No século XVIII e XIX. E ainda não foi até o meado do século XIX que os hinos começaram a ultrapassar os populares salmos em uso. Aí o declínio veio. Aos poucos, a suplantação dos salmos metrificados por hinos foi gradual no protestantismo americano. 1620 a 1800. A salmodia métrica dominou a cena da igreja americana. Os pais dos peregrinos chegaram com seu saltério Answorth, que deu lugar ao livro de Salmos da Bahia, Bay Book. Esse foi o saltério do puritanismo americano. Os presbiterianos cantaram o saltério escocês de 1650, e os anglicanos de Stanhope Hopkins, 1562, e da Tate Brady New Version, 1696. Na década
de 1750, as igrejas da Nova Inglaterra e além começaram a votar o fim de adorar, na Nova Inglaterra e além começaram a votar a fim de adotar as paráfrases de Isaac Watts, 1719, que alcançou uma popularidade tal que, juntamente com seus hinos, não pôde ser suprimida. E aí foi, infelizmente, declínio, cada vez mais hino, cada vez menos salmos. É interessante que a história vamos dizer, da igreja aqui no Brasil, houve várias incursões, mas quem chegou aqui primeiro foi Robert Calley, era um médico, Dr. Calley. Ele era de origem escocesa, presbiteriano, amava os salmos. Mas ele se casou de segundas núpcias, porque a primeira esposa dele morreu, com Sarah Poulton. Sarah Poulton era congregacional. E de origem congregacional, de avivamento na Inglaterra. E tinha um apreço muito grande pelos hinos. E eles então combinaram, ele certamente diz, olha, vamos fazer um hinário então 50-50, 50% hinos, 50% salmos. Embora os salmos feitos eram bem poéticos, não eram assim como nós estamos procurando fazer, literais tal, mas eram fiéis ao sentido. Não sei, eu me lembro. Quantos aqui se lembram dos salmos e hinos? Ou já cantou salmos e hinos? Aqui, são velho aqui. E eu? Quão bem-aventurado é o servo do Senhor, que não faz aliança com o desprezador. Sarah Poulton. E eram os 50% salmos, 50% hinos. A igreja fluminense. E é interessante que quando chegou Simonton, ele ficou hospedado lá com Calley, e até não foi muito boa essa hospedagem. Calley ficou meio assim com Simonton, porque parece que ia chegando para tomar o lugar dele, não sei o quê. Mas isso não foi adiante. Só que quando Blackford foi à casa dele depois, porque já o trabalho estava indo e precisava de cantar, mas o hinário era dele, era de Calley. Eles publicaram. Então, Blackford foi à casa de Calley pedir para deixar usar os salmos e hinos. E então, foi assim, com certa reserva, que no final o Dr. Calley permitiu e a igreja presbiteriana começou a cantar salmos e hinos. Eu fico pensando, primeiro os nossos missionários, todos eles foram de origem de avivamento, que chegaram aqui. O próprio Simon ouviu um sermão de Charles Hodge, um grande avivalista, não é o pai, não o filho. E foi tão tocado que resolveu, sentiu o chamado de Deus de vir para o Brasil. E então o avivamento não era assim de salmodia, não, era uma coisa mais assim espiritual, que não de tradição ou de resultado. Ele então não se preocupou muito com isso. E depois havia tanto trabalho para fazer que se tinha um trabalho já pronto, ia facilitar bastante. Então eles escolheram os salmos e hinos. Só que nas edições posteriores, mais hinos, menos salmos. Mais hinos, menos salmos. Hinário evangélico, muito poucos salmos. Novo Cântico deve ter uns 4. E tudo assim, não o salmo inteiro, é o sentido poético e tal. E hinos, hinos, hinos. E os salmos se acabaram.
na tradição presbiteriana, que é a tradição reformada. É triste, porque as pessoas não imaginam o prejuízo para a igreja. Basta você fazer uma qualificação, medir a espiritualidade da igreja hoje, da igreja primitiva e da igreja de Genebra, dos reformadores e dos huguenotes, que cantavam salmos, para você ver o prejuízo. E o declínio foi indo, acabando, e eu quero encerrar apenas lendo por que os salmos deveriam ser cantados. Primeiro, o cântico dos salmos é bíblico. Por isso, queremos dizer que os salmos canônicos foram dados pelo Espírito Santo para serem cantados. Além disso, somos ordenados a cantar salmos, e temos exemplos da igreja do Novo Testamento cantando-os. Segundo, o cântico dos salmos é histórico. Era a prática da igreja primitiva, como atestamos e atestam os pais da igreja, das ordens monásticas medievais, dos reformadores e dos reformadores, e praticamente todos os protestantes até o meados do século XIX. Está certo ao concluir: não pode haver dúvida de que os salmos têm sido os textos mais utilizados e universalmente amados, antes mesmo que os cristãos os tenham cantado. Os salmos são, ao mesmo tempo, católicos, né, no sentido do termo, bem como de forma distintiva, cântico das igrejas presbiterianas e reformadas protestantes. Terceiro, o cântico de salmos é emocionalmente gratificante. É uma riqueza experimental teológica, cristológica, e provê ao povo de Deus com uma linguagem com a qual se pode compreender e expressar as vicissitudes da vida. Nada toca ao coração do povo de Deus como os salmos, particularmente quando cantados. Calvino chamou os salmos uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há nenhuma emoção da qual alguém pode estar consciente que não esteja ali representada como um espelho. Fecha aspas. Assim diz ele ainda, o Espírito Santo extraiu da vida todos os pesares, tristezas, medos, dúvidas, desesperanças, preocupações, perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadoras com que as mentes dos homens estão acostumados a serem agitadas. O Espírito Santo fez isso e colocou nos salmos, e você pode, cantando-os, trazer o que realmente sua alma sente: a presença de Deus. O que pode ser mais auxiliador na sua vida espiritual do que cantar os salmos? O cântico dos salmos santifica o ato de cantar, não apenas recitando poesia, todo o saltério, não apenas hinos ou mesmo fragmentos de salmos, toda a integridade temática de cada salmo e o conteúdo divinamente equilibrado do saltério como um todo tem uma capacidade única de formar e moldar uma piedade bíblica. Uma contribuição distintiva para a saúde e vitalidade do corpo de Cristo é dada pelo cântico dos salmos. Mais uma vez, é uma pena que os evangelhos tenham esquecido isso. Mas Deus é gracioso. Olha, eu vou dizer, ninguém mais está preocupado com a igreja do que Deus mesmo. Muito mais que nós. E Ele está operando um despertamento. Um novo interesse. Meus irmãos, isso é Deus. Não somos nós, Projeto Puritano. É Deus, é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que ama a sua igreja, que quer o melhor para a sua igreja. É Ele quem está fazendo isso. E vai continuar fazendo. Ninguém pode pedir, nem todo o inferno
ele vai concluir, despertando interesse, um novo interesse pelos salmos. E saltérios têm surgido, novos. E com a graça de Deus, me pega aí, Kennedy, me dê aí. Está aqui, ó, com a graça de Deus, logo, logo nós teremos um saltério em português, disposto, disponível, pela graça e misericórdia de Deus para a igreja no Brasil. Quem sabe em Portugal, e onde se fala língua portuguesa, cantar os salmos em português, cantar os salmos. Que glória, que bênção, que graça, que benefício, que graça de Deus para a nossa igreja no Brasil, que graça da parte de Deus conceder-nos cantar os salmos metrificados. Eu creio, meus irmãos, é um dos projetos de Deus para salvar a igreja da apostasia moderna, que está chegando cada vez apertando mais para destruir a igreja. Como os ignotes, no deserto, seremos descedentados e consolados com o cântico dos salmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e assim nos abençoe e opere o que Ele tem designado segundo o seu propósito eterno e soberano, para a sua glória e para o bem da sua igreja. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.